Olá, eu sou a Carol e no vídeo de hoje vai ser um especial Colleen Hoover. Classificando, falando dos livros que eu já li da autora, do que eu menos gostei para o que eu mais gostei. Inclusive, a autora é uma das minhas preferidas, já falei aqui algumas vezes no canal. E eu estou bem empolgada em fazer esse vídeo porque é muito legal poder reunir os livros da autora que eu já li em um único vídeo. O que eu mais gosto na escrita é que tem vários gêneros. Tem suspense, drama, romance, enfim. É muito bacana, os livros prendem você bastante, então é uma escrita gostosa de você ler e de acompanhar as histórias da Colleen. Mas antes de falar sobre os livros, que eu classifiquei do que eu menos até o que eu mais gostei, aproveita para se inscrever aqui no canal, se você lembrar, já deixe aquele joinha e compartilhe o vídeo com os amigos, já que muita gente ainda não conhece a Colleen Hoover. Bom, vamos começar? Confesso, foi o livro que eu menos gostei da autora até agora. Conta a história de uma jovem de 21 anos que vai procurar emprego em uma loja de artes e lá ela conhece um rapaz. A primeira impressão dela que ela teve com ele assim foi muito estranha, não gostou muito, mas com o tempo eles vão conversando e se apaixonando. E gostando cada vez mais, por incrível que pareça, dos defeitos e das qualidades um do outro. Tem um romance que cativa? Tem um romance que cativa, mas algumas partes do protagonista são cansativas no passado dele. E como faz tempo que eu li o livro, eu não lembro de me emocionar, de me envolver muito com a história, de rir, de chorar, que é o costume que a gente tem com os livros da Colleen, né? Então, tipo, é um livro assim, que não marcou a minha vida. E é muito estranho, porque geralmente os livros da Colleen ficam guardados na nossa memória para sempre. O outro livro é Novembro 9. São dois jovens que têm o passado ligado, mas eles não sabem ainda. E eles sempre se encontram no dia 9 de novembro. Isso anualmente, 9 de novembro. E no decorrer desse tempo acontecem muitas coisas. É óbvio, eles vão mudar, vão amadurecer. Enfim, aí eles descobrem, no final ali eles descobrem, a moça descobre o que o rapaz fez pra ela acaba perdoando ele. O que é assim, é um perdão, óbvio, todos merecem ser perdoados, né? Mas é meio estranho assim, porque ela tem que perdoar por algo que ele fez pra ela. Então, assim, não seja interessante, que todos os livros da autora são bem escritos, né? Mas de história mesmo. Inclusive, ele já foi um dos meus preferidos lá no passado, quando eu não conhecia ainda os outros dela. Então, ficou assim que eu não gostei tanto. O outro, Tarde Demais. Ele, como a autora mesmo diz, ela fala assim: inclui cenas de sexo, violência e outros temas delicados. É para maiores de 18 anos. Então você precisa ter certa maturidade para poder ler esse livro, porque envolve sexo, drogas, a violência doméstica. E então assim, não que seja cansativa, só que em certas ocasiões, não que a gente vai ter dó do vilão, só que em certas ocasiões ele se faz muito de bonzinho, e ele não é nada bonzinho, ele é ruim. Acho que isso desanimou um pouquinho. Conta a história da mocinha, do mocinho e do vilão. A mocinha conhece o mocinho e numa faculdade, e eles acabam se aproximando, se apaixonando, e o vilão se faz de coitadinho em certas ocasiões, mesmo ele sendo muito ruim pra namorada dele, ela sofrendo violência doméstica. E talvez isso foi um pouco cansativo. A narratória é boa, é um romance envolvente, mas só por essa questão mesmo do vilão. Isso me incomodou um pouco. Nunca Jamais foi uma trilogia. Foi o segundo livro que eu li da autora. E eu tinha amado, assim, no começo. Foi bem no comecinho, né? Então eu tinha amado, tanto que os livros são bem finos. O outro eu li pelo e-book. E lá no passado também, um dos meus preferidos. Só que hoje, eu fiquei pensando no finalzinho. Conta a história de dois jovens que se apaixonam, só que em certo momento eles esquecem a memória, simplesmente assim. E aí eles precisam correr atrás para saber o que aconteceu com eles, por que um não lembra do outro, o primeiro beijo, a primeira briga, como eles se apaixonaram, simplesmente tudo isso desapareceu. Então eles começam a correr atrás para saber, entender por que eles perderam a memória. Porém, apesar de ser muito bacana, que é uma leitura bem rapidinha, inclusive a Colleen escreveu com a Terry Fisher, que é uma autora muito boa também, e apesar
da história ser bem envolvente, assim, eu não gostei do final. Eu achei um final muito simples. Eu falei, oi, é isso mesmo que aconteceu com eles? Por isso que eles esqueceram a memória? Então só por esse detalhe, mas do início, vamos dizer, até chegando quase ao final ali, foi uma trilogia muito bacana, muito gostosinha de ler. O Lado Feio do Amor foi o primeiro livro que eu li da autora e eu me apaixonei. Foi a partir desse que eu comecei a ler todos os outros. Mas o que me incomodou nesse livro é um detalhe do protagonista ser, apesar de ter acontecido muitas coisas no passado, que você se emociona muito, inclusive quando descobre o segredo por trás de toda a história desse rapaz, por que ele é do jeito que é. Ele conhece uma garota, os dois se aproximam, a garota se apaixona por ele e ele deixa bem claro, olha, eu não estou afim de romance. Eu não estou afim de retribuir esse carinho que você tem por mim. Coitada, né? E ele acaba tratando ela mal em certas ocasiões. Então, eu não gostei desse detalhe por isso. Por mais que as pessoas estão sofrendo, ela não justifica ela tratar a outra mal. E isso me incomodou nesse livro. Mas é só isso mesmo. Porque foi o primeiro livro da Colleen e foi assim, abriu as portas para que eu lesse outros dela. No decorrer das páginas, a gente descobre o passado desse garoto, por que ele é assim, com o coração tão fechado, e o que aconteceu. As Mil Partes do Meu Coração. Esse livro me surpreendeu muito, porque a gente mergulha na mente da pessoa que tem depressão. Ele não explica o que é a depressão. É aquele tipo de livro para você perceber os sinais de alguém com depressão. Esse livro me fez repensar sobre muitas coisas. Eu tirei muitas lições dessa história. Foi um dos meus preferidos da Colleen. Ele aborda a violência doméstica, a depressão, a falta de diálogo, entre outros assuntos bem importantes. Então eu super indico esse livro. Todos deveriam de ler. Para entender um pouquinho, às vezes abrir a mente das pessoas, realmente é muito, muito bom. Outro livro que eu, assim, me encantei, porque é um assunto muito importante, um assunto muito sério, que é a infertilidade. Fala sobre a maternidade de uma forma extremamente real. A história é sobre um casal que está sofrendo, que não consegue engravidar, e isso vem acabando com o relacionamento dos dois. Um casal que sempre foi muito feliz, que sempre teve muito respeito um com o outro, um casal que se ama tanto. Aí começam as cobranças por causa disso, eles acabam se desentendendo. E na época, quando eu li o livro, eu li muitos relatos de mulheres que passaram pela mesma situação e falaram, nossa, realmente é muito, muito difícil isso. Passar por essa situação é muito complicado. Então, um livro bem forte, um tema bem delicado, que é diferente dos outros livros da autora, que é mais clichê, que tem mais romancinho, assim, mais clichê, né? Esse não, é um assunto muito sério, que eu super indico. Talvez se você esteja passando por um momento assim, não seria tão interessante você ler agora, porque talvez vai machucar até mais você. Mas é um livro muito forte que, olha, mexeu bastante comigo. E o primeiro da minha lista que eu li dos livros até hoje da autora, que acabou comigo, gente. Nossa senhora, é assim que acabou comigo. Foi o meu preferido até hoje da autora, me prendeu de uma forma assim excepcional. Ele aborda o tema violência doméstica, mais um livro que a autora fala sobre isso, sobre violência doméstica. E, gente, vocês não têm noção do que é esse livro, do que é essa história. Inclusive, a autora falou que ela se baseou na história da mãe dela, que a mãe dela sofria violência doméstica. Se você tiver a oportunidade de ler, conta a história de uma jovem que cresceu vendo a sua mãe sofrendo violência doméstica e ela não entendia o porquê a mãe não se separava do pai dela. Ela falou assim, mas mãe, por que você continua com esse homem até hoje? Né? Ele bate em você. Teve algumas vezes que ela sofria abuso sexual, também a mãe da protagonista. E ela não entendia o porquê. Aí ela vai entender, vamos dizer assim, na prática, sobre a violência doméstica. Gente, é emocionante. É o meu preferido dela até hoje, né? Até o momento. É assim que acaba. Vale muito, muito a pena. Não vou falar mais para não dar spoiler. Inclusive, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, Carol Literando, vou deixar aqui embaixo, falando sobre qual o livro preferido da Colleen. E ganhou em disparado, é assim que acaba. Tiveram outros, né? Mas o que mais foi comentado foi É Assim Que Acaba.
E você, me fala, qual que é o seu ranking, qual que é o seu classificando dos livros da autora? Deixa aqui embaixo, eu vou adorar saber qual que é o seu classificando. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, com todos os livros da autora que eu li até hoje, classificando eles. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha, que me ajuda bastante aqui no canal, tá bom? Beijos, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau!